Fala pessoal, beleza? Estou de volta e hoje falarei sobre alguns dos principais problemas do CV90-120 e tentarei demonstrar por que a compra desse blindado pode não ser a melhor opção para o Brasil. Aqui no canal já abordamos diversas vezes os pontos positivos da família de blindado CV90, mas nesse vídeo vamos abordar os pontos negativos do MMBT CV90-120T. Bom, como vocês sabem, a força de carros de combate brasileira está ficando perigosamente defasada. Os MBTs do EB são o Leopard 1A1 e 1A5 de origem alemã e o M60A3 de origem americana. No total, o Brasil dispõe de aproximadamente 400 carros de combate. Todos eles possuem características semelhantes e ambos apresentam basicamente as mesmas deficiências, que afetam principalmente o poder de fogo e a proteção blindada, que são duas das características mais importantes para o bom desempenho de um tanque. Além disso, o contrato de manutenção do Leopard 1A5 com os alemães está chegando ao fim, e isso pode afetar tremendamente a disponibilidade e operacionalidade do Leopard 1A5, que é atualmente o principal carro de combate do EB. Por essa razão, o EB precisa de novos carros de combate. O Exército Brasileiro já definiu os requisitos. Dentre os muitos requisitos, vale destacar que o MBT deve ter um canhão de 120mm padrão OTAN, blindagem composta que ofereça uma proteção efetiva de pelo menos 900mm no arco frontal, sistema de controle de tiro moderno, peso máximo de 50 toneladas e possibilidade de integração com sistema de proteção ativa. Como já foi dito em outro vídeo do canal, a maioria dos MBTs ocidentais de terceira geração atendem facilmente a maioria dos requisitos do Brasil, com o grande problema sendo o limite de peso de 50 toneladas. Pois a maioria dos tanques padrão OTAN como o Leopard 2 alemão, M1 Abrams americano, AMX-56 francês e Challenger 2 britânico ultrapassam facilmente as 50 toneladas. Por essa razão, a compra de MMBTs que são blindados mais leves está sendo cogitada. E, inclusive aqui no canal já abordamos o CV90-120T sueco e o Lynx alemão. Porém, apesar de serem mais leves, esses veículos apresentam sérias limitações, que afetam não somente a proteção blindada, como também outras áreas extremamente importantes. O CV90 é um blindado sueco desenvolvido no final dos anos 80 e início dos anos 90, tendo entrado em operação apenas em 1997. Portanto, se trata de um blindado muito mais recente que outros VCIs muito difundidos, como o Bradley americano e Marder alemão. Os suecos deram uma enorme atenção à mobilidade de seu blindado, devido à grande presença de neve em seu território que dificultava muito a trafegabilidade de veículos pesados. O CV90 foi pensado para atender uma grande gama de missões e por isso uma das prioridades foi a sua modularidade. E isso difere bastante de outros VCIs como o Bradley, que foi desenhado apenas para um tipo de função. Só para se ter uma ideia, a plataforma CV90 já dispõe de 15 variantes, incluindo versões de combate de infantaria, transporte de tropas, morteiro autopropulsado e a MMBT equipada com canhão de 120mm. O CV90-120T surgiu da ideia sueca de produzir um veículo mais leve e móvel, que fosse capaz de oferecer um poder de fogo equivalente ao de seus tanques Leopard 2. Parte do terreno sueco não é adequado para a operação de MBTs convencionais, e por isso o peso do CV90-120 precisou ser bem reduzido. Os primeiros protótipos do blindado sueco tinham um peso extremamente reduzido, de apenas 20 toneladas, sendo mais leve até mesmo que as versões VCI mais modernas. Mesmo assim, o blindado já contava com um canhão de 120mm, um feito realmente impressionante. O primeiro protótipo surgiu em 1997, mas o projeto tem evoluído desde então, tendo passado por muitas atualizações. Em 2007, foi apresentado o CV90-120T, que trouxe importantes atualizações no poder de fogo e proteção blindada. Bom, vamos a algumas características do VBC que deixam a desejar. Um ponto que é bem problemático nos MBTs é a proteção blindada. Para atingir um peso tão reduzido, são feitas muitas reduções na blindagem. Devemos lembrar que os MBTs se baseiam em plataformas de combate de infantaria. Esse tipo de equipamento geralmente é feito para resistir apenas a canhões de 30mm. Um nível de proteção muito inferior ao encontrado em carros de combate convencionais, que podem resistir a armamentos mais robustos e variados. Os MBTs convencionais podem lidar com armamento muito pesado,
Um bom exemplo é o Abrams americano, que foi capaz de resistir a disparos a curtas distâncias do canhão de 125mm do T-72 utilizado pelo Iraque. Esse nível de proteção é muito superior àquele oferecido por MMBTs. Em combates ocorridos no Oriente Médio, MBTs como Merkava e Challenger 2 foram capazes de lidar com pesado armamento antitanque portátil, como o RPG-7-9 e mísseis guiados como Sager e Metz. Em determinada situação, o Challenger 2 foi capaz de resistir a dezenas de disparos de granadas propelidas por foguete, um evento que novamente demonstra a capacidade de sobrevivência superior oferecida pelos carros de combate convencionais. De fato, o problema da blindagem pode ser parcialmente contornado por sistemas de proteção ativa, como o AMAP alemão, TROF israelense e CAPES coreano, mas devemos lembrar que esses equipamentos são extremamente caros, com um preço na casa dos $900 mil. Vale destacar que os sistemas de proteção ativa são pensados para enfrentar principalmente as granadas propelidas por foguetes e os mísseis guiados. Esse tipo de armamento costuma ter uma velocidade na casa dos 300 metros por segundo e funcionam com base em explosivos, por essa razão são relativamente fáceis de se interceptar, pois são comparativamente lentos e possuem uma ogiva frágil, que pode ser facilmente detonada por fragmentos lançados pelos sistemas de proteção ativa. Porém, munições convencionais disparadas por blindados atingem facilmente os 1000 metros por segundo, sendo bem mais difíceis de se interceptar, sem falar das munições APF e SDS, que alcançam facilmente os 1700 metros por segundo. A APF e SDS é um tipo de munição muito resistente, feita de metal, sem explosivos. Mesmo se um sistema de proteção ativa conseguir atingir o APF e SDS, é improvável que seja capaz de reduzir sua capacidade de penetração a ponto de permitir que a blindagem fina de um MMBT consiga resistir. Por essa razão, o sistema de proteção ativa no geral é capaz de compensar apenas parcialmente o problema da blindagem fina, pois o blindado médio ainda está muito vulnerável a canhões pequenos de 30, 40 e 50mm. Esses armamentos podem disparar munições cinéticas extremamente letais e perigosas contra blindagens finas. Essas munições não podem ser paradas por sistemas de proteção ativa. Muitas pessoas também levantam a questão do preço como uma grande vantagem dos MMBTs como o CB90-120, mas precisamos considerar que grande parte do preço desses veículos está em sua suíte de armamentos. Um blindado dessa categoria, com boas tecnologias e equipado com um canhão de 120mm, não é barato. Ainda mais se considerarmos que o EB provavelmente vai querer transferência de tecnologia e produção local. Isso encarece bastante os equipamentos, como ocorreu com o Gripen da FAB e com o próprio Centauro 2 recentemente adquirido pelo EB. O preço exato do CB90-120 não é conhecido, mas a versão de combate de infantaria tem conseguido um bom sucesso de exportação. E utilizando o preço desses contratos podemos ver que o CB90 não é um blindado barato. Por exemplo, recentemente a República Tcheca comprou 246 V6 CB90 por $2,2 bilhões. Esse contrato demonstra que cada unidade saiu por aproximadamente $8,9 milhões. A Eslováquia também adquiriu recentemente 152 unidades do CB90 por $1,3 bilhões. Esse contrato demonstra que cada unidade do CB90 saiu por aproximadamente $9 milhões. Portanto, essas compras recentes de unidades novas do CB90 saíram por aproximadamente $9 milhões a unidade, um preço que não é pequeno. Lembrando que estamos falando da versão VCI, que é mais simples. A versão MMBT CB90-120 ainda sequer está operacional e deve ser consideravelmente mais cara, até porque utiliza um armamento muito superior. Lembrando que o CB90-120 ainda não foi comprado por nenhum país, nem mesmo pela própria Suécia, que é seu produtor. Isso pode indicar que o VBC não está totalmente maduro. Vale lembrar que no ano passado, o poderoso VBC-K V-Eitan israelense foi rejeitado pelo Brasil, justamente por não estar plenamente pronto e operacional. Isso ocorreu porque blindados que ainda estão em fase inicial costumam consumir muitos recursos e geralmente levam bastante tempo até atingir um bom nível de operacionalidade e confiabilidade. E tempo e recursos são duas coisas que o EB não tem sobrando no momento. Em resumo, existem alguns pontos que podem fazer o CB90 não ser a melhor opção. Os principais pontos negativos do MMBT são uma proteção blindada consideravelmente inferior à de MBTs convencionais, preço relativamente alto,
e a ausência de operadores, que pode indicar se tratar ainda de um protótipo. Importante deixar claro que não estou dizendo que o CV90-120 é um blindado ruim. Longe disso, provavelmente é um dos melhores VBCs de sua categoria, e suas vantagens inclusive já foram abordadas aqui no canal. Porém, o blindado possui pontos negativos que podem fazer com que o mesmo não seja a melhor opção para o Brasil. Mas é claro que existem outros fatores que não foram considerados no vídeo e que podem torná-lo uma das melhores ou talvez a melhor opção, como a transferência de tecnologia. Mas gostaria de saber sua opinião. Você acha que o CV90-120T é a melhor opção? Ou acha que é melhor seguir o caminho dos MBTs convencionais? Deixe sua opinião nos comentários. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Fique à vontade para deixar sugestões para os próximos vídeos e até mais.